Queridos irmãos e queridas irmãs, Santo Tomás de Aquino, grande filósofo e teólogo da nossa igreja, ele escreveu para nós um tratado sobre a gratidão. E nesse tratado sobre a gratidão, ele vai nos ensinar que a gratidão, ela é uma virtude. Então nós que somos cristãos, a nossa relação com Deus, a nossa vida de oração, a nossa participação na liturgia, o nosso amor à palavra de Deus, a nossa fé, elas devem gerar em nós as virtudes, tornar-nos seres virtuosos. Quanto mais virtuosos nós somos, menos viciados. A virtude, ela é o contrário do vício. O vício é aquela repetição que nos faz mal. E a virtude é a repetição daquilo que nos faz bem. E a gratidão, ela é uma virtude que precisa de ser cultivada por cada um de nós. Santo Tomás de Aquino, no Tratado da Gratidão, ele vai nos ensinar que a gratidão consiste numa realidade humana e complexa. E ela se compõe em 3 níveis. O primeiro é o nível do intelecto. É quando, por educação, eu envio uma carta agradecendo um convite, agradecendo uma atitude e pronto, fiz a minha desobriga. Então fica no nível intelectual. Eu agradeço, eu torno público o meu reconhecimento. Existe o segundo nível de gratidão, que é o nível do agradecimento, do louvar, do dar graças, do levar um abraço, de levar uma alegria, um presente. E existe o terceiro nível da gratidão, que é o nível mais profundo. Por quê? Porque é o nível daquilo que gerou um vínculo conosco. Nesse terceiro nível mais profundo, ele é o nível, a gente poderia dizer, da retribuição do vínculo. Neste nível, nos sentimos vinculados e comprometidos a retribuir o outro. É justamente o que nós vemos na primeira leitura de hoje. Naamã, ele era um general do exército sírio e ele era então um pagão. Ele não conhecia a palavra de Deus, não fazia parte do povo de Deus, por isso não merecia as bênçãos e a graça de Deus. Mas mesmo assim, por causa da humildade dele de ter buscado, Deus o acolheu através do profeta Eliseu e Deus curou a lepra que lhe cobria o corpo. Como que Naamã foi agradecido? Primeiro ele queria pagar ao profeta, o profeta não aceitou, então ele pediu pelo menos a autorização para levar 2 balaios de terra, porque toda vez que ele fosse rezar, ele queria rezar ajoelhado naquela terra sagrada, naquela terra que acolhia um homem de Deus, o profeta de Deus, que foi sinal de vida no seu caminhar, na sua vida. Então, que bonita a gratidão do Eliseu, uma gratidão do terceiro nível de Santo Tomás de Aquino, que gerou um vínculo, gerou na vida dele uma necessidade de retribuir. E essa retribuição num nível muito profundo de vínculo, de comprometimento. E é isso que Deus espera de todos nós que somos batizados, todos nós cristãos que participamos da Sagrada Liturgia, fazemos as nossas devoções, buscamos os sacramentos, principalmente o sacramento da confissão, é que a gente cultive esta gratidão no nosso coração, este reconhecimento de que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos e necessitamos. A palavra de Deus, o catecismo da igreja nos ensina que o projeto de Deus para nós é um projeto de salvação. E essa salvação, Deus ele não quer dar somente aos membros do seu povo, é para toda a humanidade. Deus quer salvar a todos. Lá no livro de Timóteo, ele fala, Deus tem um projeto de salvação e esse projeto é para todos. Então, é essa gratidão que nós somos chamados a trazer em nossa vida, o nosso unir ao Cristo, a nossa relação com Deus, com Jesus, com a igreja, com a religião, ela deve gerar em nós essa virtude, a virtude da gratidão. Então, nosso Senhor Jesus Cristo era grato ao Pai por ser o Filho dele, pela confiança que o Pai teve a ele de voltar aqui na terra e redimir a humanidade. Por isso Jesus ele não paralisa. A pessoa que é grata, que alimenta a virtude da gratidão, ela é uma pessoa que está num nível superior.
ela sempre caminha. E o evangelho de hoje ele vai começar mostrando Jesus caminhando para Jerusalém, ou seja, em Jerusalém é que Jesus ia encontrar a sua cruz, em Jerusalém é que Jesus seria julgado, é em Jerusalém que Jesus seria humilhado, mas ele não tem medo porque ele tem essa gratidão no coração, a gratidão de ser o Filho de Deus, a gratidão de ter sido escolhido pelo Pai para cumprir essa missão tão bonita. E Jesus então é aquele que caminha, e ele está passando por regiões perigosas entre a Samaria e a Galiléia, região de pagãos, de pessoas hostis, que não tinham ainda passado por um processo de educação. E ali ele encontra com a comunidade de leprosos, né? Naquele tempo a lepra não tinha cura. Então o leproso, quando era detectada essa doença, ele era convidado a abandonar a vivência social para evitar o contágio das pessoas. E ele vivia então lá no seu isolamento. E se ele sarasse, ele tinha que voltar e passar pelos médicos da época, que eram o olhar dos sacerdotes. Se os sacerdotes não vissem mais no corpo da pessoa nenhum sinal de lepra, então a pessoa estava autorizada a voltar ao convívio social. Então é nesse contexto que está, né? Jesus passando por aquela região, os leprosos gritaram, já sabendo da fama de Jesus: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: podem ir lá nos sacerdotes e apresentem-se a eles. E enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano, né? O samaritano, que era um povo tão hostilizado por viver a fé de maneira não tão rígida quanto os outros irmãos. Então, meus queridos irmãos, foram 10 os que pediram a cura a Jesus. Todos os 10 foram curados. Eles não foram agradecidos? Foram, mas 9 ficou ou no primeiro ou no segundo nível, ou ficou no nível intelectual, ou ficou no nível apenas do louvor. O único que se sentiu de fato, né, atraído, que se sentiu vinculado agora a Jesus pela graça que recebeu, foi esse samaritano que voltou e teve tantas atitudes, voltou gritando, né, todas as pessoas viram, caiu por terra aos pés de Jesus, né, e agradeceu. Então, é esse o nível de gratidão que Deus espera de cada filho. Esse é o nível de gratidão que Deus espera de cada filha. E por que devemos ser gratos? É porque, sem merecer, Deus preparou para nós a salvação. São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele está dizendo mais ou menos isso, né? Ele começa a leitura dizendo: lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Então, quer dizer, nós temos que lembrar desse Jesus e fazer como aqueles 10 leprosos fizeram, viver gritando a Jesus que nos liberte. A lepra, enquanto doença que feria o corpo, graças a Deus, já foi sanada, já foi curada, existem vacinas, existe tratamento, mas a lepra do coração, a lepra do pecado, a lepra que vai matando a gente de dentro para fora, ela ainda precisa de ser resolvida, curada, e é somente lembrando desse Jesus, buscando em Jesus, anunciando a sua palavra. É bonito, Paulo está preso, ele está na prisão, mas ele está dizendo: a palavra de Deus não está presa, e eu suporto a prisão e qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Então, que bonito, é aquilo que eu dizia no início da reflexão: o virtuoso, ele não se deixa paralisar. Ele está num nível elevado. Nem as algemas e as correntes e a humilhação das 4 paredes e da grade tiraram do Paulo a alegria de ser um servidor, porque Paulo, ele trazia em si a virtude da gratidão. Então nós somos hoje chamados a exercer, a treinar, a cultivar essa virtude em nossa vida, para que também nós possamos ser aquele que volta, aquele que retorna, aquele que cai aos pés de Jesus e se torna verdadeiramente salvo. Os outros 9 foram curados, receberam a graça de Deus, mas o único que foi curado e foi salvo foi aquele que voltou. Jesus termina o Evangelho dizendo: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E é isso que nós queremos a salvação. O Salmo 97,
É esse salmo de reconhecimento. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. Meus irmãos e minhas irmãs, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?